Bem-vindos, sobreviventes. Esse é o Notícias do Fim do Mundo. Um podcast com todas as notícias que você precisa saber antes que seja tarde demais. Eu sou a Flávia Paissandu e eu tô aqui com o Carlos Botafogo. Esse é o nosso novo podcast, para quem já acompanhava a gente lá no Conclave, o canal do Alá Podcast. E nós vamos discutir nesse projeto todas as notícias da maior inteligência e da maior estupidez humana. Todas as sortes e os reveses do planeta. Pode passar a seguir esse nosso novo feed, o feed do Notícias do Fim do Mundo, indo para o seu trabalho, né, indo estudar para sua faculdade, para sua escola, aí você começa ouvindo logo de manhã o nosso primeiro Carta do Editor, que é onde a gente comenta que é algum assunto, a gente fala sobre algo que seja relevante no momento. Depois a gente começa com o nosso primeiro bloco. Uma notícia positiva, né? Vamos chamar de boa sorte. De sorte. Boa sorte. O mundo tem sorte. É sorte e revés, então, né? Vamos fazer isso, então. Então, nosso segundo bloco é o bloco da sorte, o terceiro, revés. E a quarta, o nosso arquivo, onde a gente comenta uma notícia antiga, uma notícia histórica, algum fato importante que aconteceu no dia de hoje ou nessa semana. E, por último, o nosso saque, onde a gente interage com nossos ouvintes, lê sugestões, comentários e faz a nossa indicação cultural. Bom, então nesse nosso primeiro prólogo aqui, na Carta do Editor, vamos falar um pouquinho já de fim do mundo, né? De tragédia aqui, já que nosso nome é Notícias do Fim do Mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre cenários apocalípticos. Carta do Editor. Tem gente que não acredita, né? Que vai rolar o fim do mundo. É uma escola muito forte que anda tendo. Tipo, é engraçado, né? Porque a humanidade foi andando, a ciência foi andando também pra caramba, na medida do crescimento, da inovação e de tudo mais. Mas tem gente que hoje em dia começa a negar tudo que já foi descoberto. E tem muita gente que não crê no fim do mundo, ou pelo menos nos indicativos que a gente está tendo colapso, de colapso. É a famosa fake news, né? A pessoa que vira e fala assim, fake! Então, o aquecimento global eu acho que é uma das sintomas do fim do mundo que as pessoas mais negam hoje em dia. Tem uma escola forte de negar. Tipo, as pessoas falam, mas o planeta tá aquecendo. E todo mundo, não, mas o planeta está aquecendo há muitos anos. É o novo Terra plana, né? O pessoal usa muito argumento de que, não, mas é um ciclo. Não, mas existe um ciclo, mas a gente rompeu esse ciclo. Não, mas isso é porque é medido do lado de um vulcão, e o vulcão emite muito CO2, mas a gente consegue filtrar a partícula de CO2 que é do vulcão e filtrar o que é emissão humana. Então, assim, para todo argumento que eles usam, existe um contra-argumento científico. E não é uma base científica do inteiro, captando satélites, né, captando um monte de país, mudando a sua malha energética, né? Não é porque é só porque é uma propaganda, é porque realmente você precisa fazer alguma coisa porque é economicamente mais viável você cuidar do que ainda tem hoje. Enquanto isso, tem gente que acha que não, você tem que explorar mesmo, queimar mesmo, e porque a natureza se recompõe. Mas é engraçado que você falou isso, que tem sempre um fato científico, ou então uma comprovação, um estudo, para negar esses argumentos das pessoas que acreditam que o aquecimento global, ou que o fim do mundo é iminente, ou acelerado, né? É porque quando a gente fala de fim do mundo, acho que a pessoa acredita que vai acabar daqui a 10 anos. Não é isso, né? Vai acabar daqui a 150, 200, talvez 500 anos. E não é um fim do mundo, assim, não é acabou explodir, o mundo. Não é isso, assim, é porque as condições, a gente hoje vive num mundo em que tem uma quantidade de emissão de carbono anual que a gente não tinha, assim, historicamente o ser humano, né, não habitou o mundo quando existia esse tipo de concentração. Era um mundo inóspito, era um mundo onde só existia vida microbiana. Então, quando existiam animais, por exemplo, muito grandes, gigantes, insetos gigantes, dinossauros, é porque, por exemplo, existia muito oxigênio disponível na atmosfera. Enfim, e não precisa nem chegar a evoluir, porque uma vez que você cria desencadeie um processo de desequilíbrio natural, por exemplo, uma região que passa a ser desmatada, e, por exemplo, a Amazônia sendo desmatada, o pessoal diz que mas não tem nada a ver de pulmão no mundo. Só que o Rio de Janeiro, região do Sudeste, é mais úmida durante o inverno, porque o inverno é o quê? O inverno são as massas de ar continentais, ou seja, no interior do continente vindo sentido mar. Então é um ar seco. Como no interior do Brasil a gente tem a floresta tropical, tem a Amazônia, o ar que vem pra cá ele é úmido, então a gente tem chuva
no inverno, não é um clima seco. Então a gente tem um clima ameno por conta da floresta. Se a floresta deixa de existir, a gente passa a ser um deserto aqui, que nem todas as regiões que estão nesse mesmo trópico. As pessoas não entendem que a floresta amazônica pode não ser o pulmão do mundo, mas é um local cheio de microclimas e biomas. Entendeu? É um microecossistema que é importante para a manutenção de todos os ecossistemas. São tipo assim, soma de pequenas partes, né? Se você retirar a Amazônia, vão sofrer outras partes com perdas. E isso fora a riqueza biológica, fauna e flora, coisas que você poderia vir a estudar e causar o vosso planeta. Mas enfim, o que eu fico literalmente bolada é que você tem dados científicos e a pessoa fala assim, não, esse estudo Esse dado tem viés é mentira. É que nem você mencionou o terraplanista, né? Os caras têm literalmente NASA, 500 estudos espaciais. Mas uma vez que você diz que a NASA mente, então, se você diz que quem tem a prova é o mentiroso, então se você diz que existe o complô de todos os cientistas do mundo, então todos os dados são falsos pra você. Mas qualquer Zé Bunda hoje em dia coloca uma GoPro no balão e bota no espaço e a porcaria da Terra tem a curvatura e os caras vêm me falar que a Terra é um prato. Pelo amor de Deus. Chamam de globalistas ou de bolistas, sei lá, bolotistas. Eu vi um termo ridículo assim, de bolotistas. Não, tem todo tipo, tem todo tipo de nomenclatura. Mas eu vejo o aquecimento global como um novo Terra plana, e o Terra plana é o novo não acreditar que o homem foi à Lua, entendeu? É verdade. O homem foi à Lua é uma coisa que as pessoas negam, mas tipo, as pessoas que viram um homem pousando na Lua na TV já morreram, estão começando a morrer, ou então estão começando a ficar muito velhos, né? Então eu meio que esperava que essa parada fosse acabar e todo mundo, não, cara, a gente foi à Lua já 500 milhões de vezes, trouxe partículas, trouxe cacete a quatro. Então é uma coisa que tá morrendo. Você acha que tá acontecendo isso? Que as pessoas estão parando de acreditar que o homem não pisou na Lua? Olha, o problema é assim, acho... O que eu acredito, né? Ao mesmo tempo que a internet é bom porque ela massifica a informação, a quantidade de pessoas que tem acesso à internet talvez não seja proporcional à quantidade de pessoas que têm educação. Isso significa que a pessoa às vezes consome muita informação e não sabe filtrar, ou então não sabe achar, não sabe interpretar mesmo. Um problema de interpretação e de ver se aquilo é coerente ou não. É que nem quando você vê uma notícia e de cara ela já parece uma fake news. E tem gente compartilhando coisas absurdas, né? Como se a gente vê algum jornal desmentindo uma fake news, a gente fica pensando, gente, alguém acreditava nisso? Ou seja, sim, estão compartilhando porque alguém está usando, né, da inocência das pessoas ou da ignorância das pessoas para compartilhar coisas que são... Mas é sempre assim, veio de uma pessoa que é um disruptivo. Você vê na internet alguém um professor de geografia e o outro é um cientista da meteorologia que negam o aquecimento global. Aí todo mundo dá view, o pessoal olha, o professor falou isso, mas é um professor, são dois, são três, para toda uma comunidade científica, de pessoas. Exatamente. E o que esses caras fazem na comunidade científica? Qual é a publicação que eles fazem? Porque eles estão reclamando, estão fazendo vídeo de YouTube, estão fazendo palestrinha, mas o que esse cara como cientista realmente colabora para o mundo, além de contestar? Nada, ele é só um coach, basicamente. O negócio do cara é ter seguidores, porque ele é irrelevante, então ele precisa ser o profeta, sei lá. Entendeu? Então, assim, trouxe aqui alguns livros, já que a gente está falando de fim do mundo. Aí, o primeiro livro aqui, eu vou deixar mais para recomendar no final. Eu dou todos os dados dele na nossa recomendação cultural aqui, no SAC. Mas é um livro, é Um Olhar para o Universo, que é um livro de astronomia que ele fala sobre o olhar da astronomia ao longo da história. Então, assim, como o olhar místico, o olhar de entender através a astronomia por conta de deuses, são fenômenos, sei lá, que acontecem por conta de uma reação de algo que eu fiz aqui na Terra, ou então através de um olhar esotérico, entendeu? Através de um olhar físico mesmo. Uhum. Então, assim, é um livro bacana porque ele explica um pouquinho Ele, óbvio, fala de ciência, mas não tem muita matemática em si. Ele é bem abrangente. O outro aqui é um que eu já falei no Alaud, né? Que é o Pedro Amideu, o Pedro que tá voltando aí pro Brasil, doutorado aí na França, tá aqui. Grandes profecias de Nostradamus. E é interessante porque aqui fala sobre o fim do mundo, né? E o legal é o finalzinho aqui, eu vou só ler os últimos, porque tem os anos, as épocas aqui que vão acontecer as tragédias, e aí vocês podem até identificar, de repente, um ou outro paralelo. Aqui. Assim será o próximo milênio.
caso Nostradamus esteja com razão. Por volta de 2000, guerra entre Europa e Itália. Chiren comanda as tropas. Depois das derrotas iniciais, o exército europeu vence. 2020, ou seja, ano que vem, estamos chegando lá. Aproximadamente nesta data, Roma poderia ser totalmente destruída por um ataque atômico. Não ficaria pedra sobre pedra. Pode acontecer. Pode acontecer. 2050. Reunificação da Alemanha. Durante 57 anos reina a paz sobre toda a Terra. Reconhecido como grande profeta. Porra, o cara colocou na profecia que ele vai ser reconhecido. Aí é muito charlatão, né? Vou ser reconhecido como o cara. Achei ele meio blogueira nesse contato aí. Não, o interessante é que a gente também vai falar no nosso arquivo sobre a reunificação da Alemanha. Que ocorreu precisamente no dia de hoje. 2076, possível começo da Quarta Guerra Mundial. Ou seja, tem que acontecer até lá a terceira, Tem que acontecer a terceira. Entre a Europa de um lado, a África Oeste da Ásia de outro. Ou seja, a Europa... A guerra durará 25 anos, deixando o mundo quase completamente devastado. A guerra do Xiaomi. Do Huawei. 2106, fim da Quarta Guerra Mundial, começo do milenar Reino da Paz. Grandes inventos, desenvolvimento até hoje considerado inimaginável. Padrão de vida elevadíssimo. 3750, nova guerra, terror nunca vistos. Acabou? Aí aqui para acabar. 3797, o dia do juízo final raiou. Céu e terra se transformam, ficando novos. O homem se torna imortal. O mal e a vulgaridade são definitivamente extintos nele. A própria morte morrerá. Buraco negro, então, basicamente. Bom, e o outro aqui eu peguei até por engano, mas vou fazer uma menção aqui, é o livro do Parque dos Dinossauros. É o livro que deu, né, origem ao filme, que inspira o filme, e ele é um pouco mais interessante, porque no filme tem que romantizar a questão do Tiranossauro Rex, né? E no livro, o que realmente é o terror são os Velociraptors, que são os bichos pequenos que você não vê, stealth, né? O Tiranossauro você vê que o bicho tá vindo, você sente tremendo, a água mexe, esses Velociraptors não, né? Então... São os dinossauros ninja. São os dinossauros ninja, então não tem como fazer, não tem como fugir. Mas então, Calice, de acordo com as profecias de Nostradamus, o mundo realmente vai acabar. E você acredita nisso, que vai acabar? Como é que vai acabar? Como é que pra você vai ser o fim do mundo? Olha, se a gente for falar de uma forma assim, vamos levar em consideração o que está acontecendo hoje em dia? Sim, claro. A gente daqui pra frente. Pois é, assim, problemas por conta de mudanças climáticas. A mudança climática gera um problema, assim, a elevação de temperatura muda a temperatura do oceano. A mudança de temperatura no oceano mata, causa o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais faz com que diminua a oxigenação no oceano, naquelas regiões onde houve o branqueamento, então os peixes saem daquelas regiões. Então, assim, você começa a ter uma reação em cadeia que você não consegue mais parar, o que você consegue é mitigar, é tentar reduzir, é tentar frear, ou então fazer com que isso aconteça de uma forma mais lenta. Uhum. Até que daqui a 50, 100 anos a gente tem a tecnologia de reverter, porque hoje não tem como. Então, assim, se eu for considerar esse cenário, vou botar aí uns 150 anos pra frente, 100 anos pra frente, vamos lá, daqui no ano 2120, vamos dizer que até lá o pessoal não só não deu atenção, como outras emissões de carbono muito relevantes continuaram sendo emitidas, como por exemplo o próprio combustível de avião é uma coisa absurda, e as pessoas não vão parar de viajar de avião, né? A viagem espacial, ela também tem uma quantidade absurda, e a gente a China fez ano passado mais lançamentos para o espaço do que os Estados Unidos, então assim, foram 1000 lançamentos, se não me engano. Não sei quantos deles realmente deram certo, mas é difícil saber o dado preciso porque a China não tem todos os dentes. Mas assim... Fora o crescimento da indústria também. Pois o próprio desenvolvimento da tecnologia, como a gente também não investe muito nessa coisa de vamos procurar uma solução mais sustentável, então assim, alguns países investem, mas outros reclamam, mas também não investem, mas alguns não fazem nada. Mas assim, do jeito que tá, vamos botar que daqui a 100 anos a gente não só continuou com esse cenário, mas piorou nessa situação. A gente teve... Nossos oceanos estão mais tóxicos, então a gente tem menos peixes. O nosso ar está mais tóxico, então a gente tem mais chuvas ácidas, que nem acontecia na China. Não sei como é que é hoje em dia, mas tinha muito esse problema. Depois a indústria foi levada mais para longe, né, longe de Pequim.
Mas não sei se resolveu, não sei como é que é. Tá só queimando outras pessoas agora. Tá queimando agora longe, né? Então vamos supor que tudo isso, né, fez com que a Terra fosse menos produtiva, a quantidade de pessoas continuou subindo e a previsão é que ela se estabilize em próximo de 10 bilhões, mas se a gente tem 10 bilhões de pessoas e tem menos terra produtível, e menos peixe também, então começa a criar uma crise, né, um caos. Então eu apostaria num cenário mais ou menos Westworld, assim, onde o pessoal tem que ocupar... Westworld não, Waterworld. Isso. Westworld são ciborgues. Porque eu acho que vai ser uma mistura daquele filme Jogador número 1, onde você tem uma favelização usando estruturas temporárias metálicas, como, por exemplo, containers, ou então container empilhado. Que a gente já não vai conseguir mais produzir muita coisa, né? Qual é o nome? Aquele RV, não, qual é o nome daquilo? Motorhome, né? Sim. Empilhado, assim, essas coisas que você... Casa que você consegue levar pra algum lugar, ou seja, você vai ser meio nômade, até mesmo porque a quantidade de recursos vai ser limitada. Então, óbvio, isso aqui é um cenário pós-apocalíptico que, na real, não vai acontecer nunca. Mas se fosse pra botar um cenário caótico mesmo, seria uma coisa assim, a gente tendo que sobreviver sendo nômade. De tempos em tempos a gente tem chuva ácida, tem que trancar tudo. Vai ser uma gotinha de... Mad Max também. Um pouquinho de Mad Max. Uma mistura de Mad Max. Na Terra vai ser Mad Max, no mar vai ser Waterworld. Aí a gente teria que se adaptar, né? Muitas regiões desérticas, pouca água potável. Isso eu acho legal do Mad Max por causa disso, o potencial que ele explora de como o ser humano rola uma barbaridade, uma insanidade, né? Porque enquanto tem recurso, enquanto não tem ninguém passando fome, não tem ninguém passando sede, quer dizer, não tem ninguém, né? Tem bastante gente, né? Mas enquanto há recursos, ainda que escasso, mas há recursos e ninguém precisa matar para sobreviver, pelo menos nas grandes concentrações da humanidade, então todo mundo mantém um limite de sociedade, né? Ainda tem um respeito. E depois, cara, a probabilidade da psicologia humana voltar a ser meio tribal, animalesca, né? Porque assim, hoje o problema é a logística, né? A gente tem uma produção excedente, por exemplo, o mercado, a prateleira do mercado tem lotado de alimento. Quando aquilo vai estragando, é jogado fora. Então tem muito alimento e a gente não distribui corretamente. Exato. Dizem que não era pra ter fome. Não era pra ter fome. Com a nossa industrialização não era pra ter fome. Exatamente. O problema é quando a gente não tiver... Quando mesmo a gente produzindo, fazendo essa industrialização bizarra, a gente não tenha recursos, ou seja... Muita gente hoje em dia passa fome, obviamente. A gente tem o deslocamento das pessoas por causa de guerra, por causa de fome, por causa de seca. Então, realmente, hoje em dia tem muita gente que passa fome e está submetido a situações que são sub-humanas, não é? Exatamente. Situações de sofrimento. Mas ainda assim, mesmo essas pessoas, elas são consideradas pessoas em necessidade, refugiados. O objetivo é salvar essas pessoas. Talvez quando não tiver recursos para salvadores e serem salvos, ou seja, vai faltar para todo mundo, talvez role uma coisa mais animalesca, né? Mas assim, faltar, eu acho que não falta não, entendeu? Porque a concentração existe de tal forma que sempre vai ter uma galera que vai estar privilegiada, vai estar salva. Mas eu não... Mas vai ser tipo uns jogos vorazes, né? Você tem meia dúzia só. O problema é quando essa balança inverte. Grandes revoluções aconteceram assim. Quando você, por exemplo, tem na ilha do Haiti... Quando teve a Revolução Haitiana era uma coisa de... Não vou lembrar a proporção, mas era assim, era um homem branco numa posição de liderança para, sei lá, 10, 15 haitianos que, né, quer dizer, que eram negros que vieram da África como escravos. Então, assim, quando eles se rebelassem, não ia ter o que fazer, porque era uma quantidade tão massiva a mais de gente. Então, assim, dependendo... Se houver um crescimento da desigualdade... Pode ser que haja um caos absurdo, mas para evitar o caos tem que estar todo mundo mais ou menos equilibrado. E a gente não está vendo isso acontecer, né? Exato. A concentração continua aumentando. Já o meu cenário pós-apocalíptico, Carlitos, para mim, não vai vir pela natureza. Na verdade, o seu é uma catástrofe natural causada pela mão do homem. Para mim, é uma catástrofe humana causada pela mão do homem também, obviamente. Eu acho que o ser humano, com o perdão da má palavra, cagar o pau antes da natureza se destruir. Eu acho que por causa da maneira que o mundo anda, a maneira que as políticas andam, que as economias andam, que os sistemas andam, eu acho que a gente vai ter uma guerra antes, que agora não vai ser homem versus homem, vai ser bomba versus bomba. Isso e aí, quando a gente botar um nuclear, que a galera fala que tem umas ogivas aí, ó,
que não são pra brincadeira, aí eu acho que o bicho pega. Não, e outra, não precisa nem ser uma guerra física, tem hoje em dia guerra tecnológica, essas coisas guerra assim. Guerra de drone, guerra de... Não, mas não precisa nem ser essa guerra onde a gente explode coisa. Os Estados Unidos, há algumas décadas atrás, fez um teste nuclear que era explodir uma bomba na estratosfera. O que acontece se explodir no espaço, no limite ali? O que aconteceu foi o seguinte, eles criaram em cima daquela região como fosse uma nuvem, né, que ela basicamente é uma nuvem de radiação que ela interage com a nossa atmosfera e com o nosso campo eletromagnético, então você fica temporariamente, por dias ou semanas, vendo uma aurora boreal em cima daquele lugar, e basicamente aquilo ali é o quê? É uma bomba eletromagnética. Tudo que tem ali embaixo, equipamento eletrônico, frita. Então assim, redes de comunicação frita, indústrias param de funcionar. Então se você quiser quebrar a economia de uma região, é só chegar e jogar uma bomba lá em cima. Você não matou ninguém, mas você desligou tudo. Acabou com a energia. Não matou ninguém diretamente, só indiretamente. Sim, mas eu tô dizendo assim, é um tipo de guerra que você... até descobrir o que aconteceu, como todo mundo perde a comunicação, entendeu? Mas essa é uma guerra inteligente, cara. Eu acho que a gente tem vários líderes de países muito importantes que não são muito inteligentes. Que tem o dedo no botão eu acho nervoso. Que os caras são o dedinho nervoso e o cérebro vazio. Meio do diabo. E o pior, uma guerra de egos, cara. Você olha... Com certeza. Alguns tipos de algumas figuras, você fala assim, cara, esse cara vai ligar e mandar uma outra pessoa virar uma chave em algum lugar ao mesmo tempo e vão explodir o cara porque ele me chamou de feio. Ou então outra, às vezes tem um protocolo, alguma coisa assim, por exemplo, fazendo uma simulação de cenário pós-apocalíptico aqui. Os Estados Unidos comandam, por acaso, sei lá, uma destituição do poder do Kim Jong-un, então invadem lá e no momento final, quando vão pegar o cara, ele sabe que vai ser pego, ele aperta um botão de emergência lá que manda o sinal para alguém da comunicação do exército, alguma coisa dele lá, que olha, esse aqui é o código vermelho de deu ruim, é o código alerta fim do mundo, a gente aperta aqui e explode tudo. Manda bomba pra todo. Será que existe algum país que tenha... Sei lá, porque quando é um poder absolutista, assim, totalitário, você não sabe o que acontece. A pessoa, né, o líder, tem poder sobre tudo o que acontece. Tipo a Arábia Saudita. O cara pode mandar prender o jornalista, pode mandar fazer lei, ele sanciona tudo, proíbe tudo, cria todas as regras. E é isso. Eu acho que pra mim vai acontecer isso. Bom, mas acho que não estaremos mais aqui, né? Então esse é um problema, esse é um podcast para ser guardado no arquivo aí e ficar pra história. Problema pra você, jovem, que está escutando isso, entendeu? Você que está escutando aqui aos seus 9 anos, pode ser que você tenha que a resistência do mundo aí. Lidar com isso aí. Você vai ser uma pessoa que vai viver de caça, né? Coletor, nômade. Já começa a fazer um kit já de sobrevivência. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco? Vamos. Nosso bloco? Que é bom. É bom que a gente tenha um bloco da sorte, porque senão as pessoas vão pensar que a gente é um podcast que só fala sobre simulações de fim de mundo e que vai dar dicas de acampamento e de como fazer sua própria faca de pedra. Não é um podcast sobre sobrevivência, é um podcast sobre notícias, maluquices e sortes e fortunas, digamos assim. Fortunas e reveses da humanidade. Mas de repente a gente pode distribuir uns kits de sobrevivência também. Quem sabe? Né? Quem sabe mais pra frente a gente cria também uma rede de apoiadores, assinantes do nosso canal, mas esse aqui é nosso episódio piloto ainda, né? Então vamos ver a repercussão na mídia internacional desse nosso novo projeto. Vou esperar o Trump twittar sobre esse podcast. Vamos para o nosso segundo bloco. A sorte. Porque, enfim, a gente sempre... Na verdade, eu acho que cresceu muito o nível de descontentamento da humanidade. Não é nada. Muitos países não estão em situações boas. Sejam econômicas, sejam sociais... sejam políticas, entendeu? Tem muita divisão, muita coisa, mas a humanidade... Aí a gente tende a achar que o ser humano é sempre ruim, que o ser humano é sempre babaca, mas a verdade é que o ser humano é maravilhoso e capaz de coisas maravilhosas. A mente humana, desde sempre, apesar das dificuldades, está evoluindo. Afinal, olha onde a gente chegou em comparação a só 50 anos atrás, ou só a 100 anos atrás. Há 500 anos atrás, aqui no Brasil. Pensa no descobrimento e pensa agora. Nós somos um país recente, cara, com 500 anos. Entendeu? E olha onde a gente chegou. Pode melhorar muito? Pode. Mas
já melhorou bastante coisa? A gente já andou bastante pra frente? Sim, porque o ser humano tem essa capacidade de ser bom, de ser útil, de ser social e coletivo. Então, o mundo tem sorte. Nem só de notícia ruim vive um homem. E essa nossa primeira notícia boa se trata de um francês tetraplégico que voltou a andar com a ajuda de um exoesqueleto. Essa notícia é recente, né? 4 de outubro, aqui a gente encontrou ela no portal do Só Notícia Boa. Ah, bom, aí, ó, fica aí essa dica aí pra você que acha que lê muita desgraça na Globo.com, pode entrar aí e ler sobre umas notícias boas pra alegrar o seu dia. Então, galera, essa notícia do rapaz tetraplégico está andando com a ajuda de um exoesqueleto. Um exoesqueleto, pra quem não sabe, é basicamente uma armadura bolada Transformers, que não, pelo que a gente viu aqui, a gente viu o vídeo, não tem sustentação da coluna dele. Ele ainda precisa ter uma sustentação para ficar em pé, mas ele está conseguindo mexer os seus membros com o poder do cérebro. Ou seja, não é um negócio mecânico, ele não aperta um botão que faz as pernas e os braços deles andar. Ele tem um chip implantado no cérebro e pelos sinais cerebrais, como você, pensa em levantar o braço, pensa em levantar a perna, você consegue, ele também faz isso. O cérebro dele, o que está implantado lá, o chip está implantado, vira um sinal que manda para o exoesqueleto de metal e faz ele andar. Esse francês, o nome dele é Thibault, não tem um sobrenome, ele tem 28 anos, ele é de Lyon, na França, e ele caiu de uma altura de 12 andares da varanda de uma boate. Então ele ficou paralisado dos ombros para baixo. Então, você imagina que coisa que na verdade você não precisa nem imaginar, né? Porque pelo que a gente estava vendo, na Copa do Mundo já teve uma coisa muito parecida. Já teve um homem que chutou uma bola, deu o kick inicial da Copa do Mundo com o exoesqueleto. Essa notícia vai entrar na segunda parte, a gente vai explicar o porquê. Essa notícia é um mix, né? Mas enfim, se você pensar, é muito empolgante. Claro que as pessoas paraplégicas e tetraplégicas não estão mortas, não são incapazes de fazer as coisas. Elas são totalmente capazes de ter relacionamentos, estudar, trabalhar e fazer as coisas. Mas, obviamente, que a mobilidade do corpo humano te permite viver muito mais no mundo, porque o mundo, infelizmente, não é muito bem adaptado para pessoas que têm cadeira de rodas, ou então que tem que ficar... Exatamente isso que eu ia falar, né? Assim, é óbvio que a limitação da mobilidade da pessoa é relevante, mas é importante também dizer que o mundo não se prepara. A gente sabe que existe, tudo bem que hoje as normas de obra, por exemplo, eu estava trabalhando numa obra parcialmente pública até pouco tempo, e ela precisa atender sempre as normas de acessibilidade. Mas é uma pena que alguns clientes particulares vai fazer um estabelecimento como um restaurante, por exemplo, que ele precisa ser acessível para qualquer tipo de público entrar. Inicialmente o dono tem muita resistência, porque ele não quer gastar mais dinheiro, não quer fazer um banheiro maior, que precisa ter uma porta de 80 centímetros, tem que ter 1 metro para fazer o giro em frente, né, ao vaso. Então, assim, o cara não quer gastar espaço, não quer gastar dinheiro, e aí não quer se preocupar com acessibilidade. Isso não é governamental, assim, óbvio, a gente precisa criar leis, mas a pessoa também tem que pensar nisso, né? Muitos lugares que você vê que o cara, entre aspas, cumpre a lei, ou seja, ele vai lá e bota uma rampa, mas aí a rampa tem uma inclinação bizarra. Nossa, aí, tem uma rampa na entrada, mas aí a parte de dentro tem um elevador que não cabe, uma cadeira de rodas. Aí você fica pensando, cara, você só fez pra, pra quem passar o olho não publicar na internet, que na verdade você é um babacão, mas quando chega qualquer inspeção lá, você fala, cara, tá tudo errado aqui. Então, às vezes tem equipamento, mas não é ligado, não tem manutenção, tem um elevador para defender. O ônibus, acontece muito isso, entendeu? Tá quebrado que tá quebrado toda hora, entendeu? Ou então que os motoristas não param, e aí não é nem maldade do motorista, mas ele fala, porque quando eu paro para colocar um cadeirante no ônibus, isso tira o meu tempo, e aí quando eu chego atrasado no meu próximo ponto, eu sou descontado e etc. Então, era pra ser uma notícia boa e acabou ficando meio ruim, desculpa, gente. Mas enfim... A ciência está andando nesse sentido, ou seja, está trazendo esperança para as pessoas paraplégicas e tetraplégicas que um dia poderão voltar a andar. Fora que é um feito científico maravilhoso, né, cara? O seu cérebro controlar uma máquina à distância, a gente chega mais perto aí do controle da mente.
Eu acho isso muito bacana, cara. Eu imagino que se isso for muito bem sucedido, as empresas vão começar a fazer umas besteiras. Pensa comigo, pensa se você não acha que vai rolar uma besteira. Que tipo a Samsung ou a Xiaomi vai lançar um negócio que implanta no seu cérebro. Não, mas e isso aí você tem Mas o Facebook comprou agora, esse ano, mês passado, ou esse mês, se não me engano, uma empresa de tecnologia que ela basicamente faz... Você coloca... Ela é um procedimento, se não me engano, pouco invasivo, onde você coloca como fosse uma cápsulazinha, alguma coisa, você coloca alguma coisa no seu organismo ali, não sei como, não sei se é implante mesmo, não sei se é por cima, por contato, e você teoricamente consegue gerenciar, por exemplo, a sua rede social, suas coisas com o poder da mente. Você consegue rolar as coisas, consegue escrever um texto, entendeu? Então Só que o problema é aquilo, vindo de uma empresa privada, como o Facebook, você vai ter que então assinar um ok de que eles podem ver as coisas que você está pensando, escrevendo e apagando. Política de privacidade do seu cérebro. Parece futurista, mas assim, isso foi comprado. Assim, óbvio que está em pesquisa, em desenvolvimento, eles compraram para restringir esse mercado. Assim, se alguém quiser, vai ser eles que vão vender essa tecnologia. Mas assim, está sendo estudado, entendeu? Então, não é tão futuro assim, né? Imagina você publicar o que você tá vendo no seu Instagram, tipo, Ultimate Photo. Faz o story. Nossa, o tipo de coisa que vai rolar, meu Deus do céu. O tipo de filmagem. Né? Mas é muito bizarro. Aí vira Black Mirror, né? Vai ser Black Mirror, né, Isso cara? É total Black Mirror. Porque aí se você consegue registrar e ler coisas, você consegue... Quer dizer, mas é impulso elétrico, né? Assim, você conseguir mandar rolar a página, eu acho que é relativamente simples. Agora, você conseguir escrever um texto, pode ser assim, coisas simples, talvez até comandos, assim. Não sei, agora assim, você conseguir visualizar alguma coisa e isso ficar registrado, eu acho difícil. Acho muito longe. Tá bastante longe, né? Segundo a galera da revista The Lancet Neurology, nome difícil. Então, o cérebro das pessoas, no caso desse T-Bond e de outras várias pessoas tetraplégicas e paraplégicas, o cérebro ainda é totalmente capaz de gerar comandos. A pessoa não é um vegetal, ela não está em coma, entendeu? Ela não não teve nenhum dano na cabeça, nem no cérebro. Então, é capaz de gerar os comandos que normalmente moveriam os braços e as pernas. Mas não há nada para conduzi-los, ou seja, as pessoas geralmente lesionam a medula, porque geralmente não, elas sempre lesionam a medula espinhal, ou seja, elas não conseguem transferir. De uma maneira muito leiga, é como se fosse o cabo, né? O cabo está rompido. Então, o seu cérebro é uma máquina que está em perfeito funcionamento, seus braços e suas pernas estão totalmente em funcionamento, mas está faltando a comunicação. Então, o exoesqueleto funciona basicamente como uma medula externa. Mas eu acho muito louco o fato de que é mais fácil, porque óbvio, não entendo nada de biologia, assim, mas esse grau de complexidade. Mas assim, eu acho muito louco como é mais fácil fazer um exoesqueleto para te suportar, você ter que se comunicar com uma máquina que está suportando seus movimentos, né, a sua coluna, o seu braço, as pernas, do que criar uma ligação artificial, entendeu, na coluna que faça você restabelecer o movimento. É sempre muito complicado, você tem que reaprender a andar e tal, não tem como você ligar o cabo, entendeu? Fazer uma conexão artificial. Você criar alguma espécie de coisa para você reparar a medula. Isso é uma coisa interessante, se alguém souber o porquê, por favor, fale com a gente aqui, manda um comentário, porque eu queria saber por que é tão difícil, não dá pra, assim... Fazer células-tronco? Quebrar a medula óssea, assim, quebrar a coluna, né? Por que é tão diferente do que quebrar o joelho, a perna, e você consegue voltar a andar? E por que ali naquela parte você, sabe, é alguma determinação nervosa que é esmagada, é rompida e não tem como restabelecer, fazer um bypass ali, não sei... Entendeu? Se alguém souber, por favor, mande aqui os comentários. Ajude a gente a aprender. A gente pode ler sobre isso depois também, cara. Eu achei interessante agora. Por que é tão difícil reparar? Quer dizer, porque é basicamente impossível reparar a medula. Eu acho que quando tem alguma espécie de dano, a pessoa consegue, mas dependendo do nível de dano, acho que nenhuma pessoa paraplégica nem tetraplégica conseguiu restabelecer a coluna. Não teve nenhum caso. Bom, mas pelo menos a gente está vendo esses avanços, né? Com a ajuda desses equipamentos, a pessoa consegue, com comandos do cérebro, executar movimentos, o que é uma coisa fantástica. Mas vamos então para o nosso bloco do revés, o bloco onde a gente comenta notícias que ajudam a acelerar o fim do mundo, notícias que às vezes podem desgraçar a sua cabeça. Notícias que realmente faz o que eu falei no começo, né? Te fazem te desacreditar no ser humano. Falar, pô, cara, que isso? A gente estava indo tão bem.
Então, como a gente falou, a gente já viu um caso parecido de um homem no exoesqueleto, que foi aqui no Brasil mesmo, na Copa do Mundo, né? A Copa do Brasil, o chute inicial da Copa foi um homem no exoesqueleto dando o chute. Pra quem se lembra da cena, a cena televisionada foi uma coisinha de 3 segundos, né? Se não me engano, ainda foi com uma tela de... Tava acontecendo alguma abertura, alguma festividade, jogador entrando em campo, no cantinho da tela apareceu. Quem deu o chute simbólico, né, foi Juliano Pinto, que é um jovem paraplégico, ou seja, ele tem o movimento dos membros superiores, mas não tem dos inferiores, e ele deu um chute na bola ali, né, ali logo para dar o start, né, dos jogos, e depois a bola foi levada até o centro. Isso ele foi na beira do gramado. E o problema todo, né, é que tudo que aconteceu antes dessa apresentação. O Nicoleles ele apresentou, né, esse trabalho final, né, esse conceito com seu trabalho feito junto com a Duke University, né? E o problema é que ele liderou uma pesquisa que já tinha sido feita com ratos, né? E usando a mesma tecnologia na UFMG. A equipe que começou a fazer essa pesquisa, um ano depois, ela foi dissolvida, né? Todo mundo foi desligado dessa equipe de pesquisa. Não, foram 2 anos depois. 2 anos depois, né? E aí, um ano depois desse desligamento, ele apresenta, em 2013, o conceito, né, de novo, dessa tecnologia, usando exatamente os mesmos parâmetros, só que pela Duke University, ou seja, em vez de usar a tecnologia nacional, a pesquisa nacional, aqui isso foi dissolvido e ele levou essa pesquisa lá para fora, trazendo uma versão que não vou dizer que é uma cópia, porque eu também não sou, né, cientista, também não sou analista aqui de artigo acadêmico, mas existe uma carta, né, uma carta pública que se chama um manifesto chamado Eu Apoio a Ciência Brasileira, que é justamente essa crítica, né, de vários cientistas que participaram, assinaram esse manifesto dizendo que Nicoleles não agia em prol da ciência brasileira, da ciência mundial, e sim por um viés próprio. E a ciência tem muito disso, que não é para alguém ser herói, é para todo mundo compartilhar a notícia, que nem, por exemplo, do aquecimento global. Se você sabe daquilo, é para espalhar para todo mundo, porque todo mundo precisa se preparar. Então, se você tem uma tecnologia dessa, né, você precisa divulgar essa pesquisa, ainda mais fazendo numa universidade pública nacional, fazendo isso com recursos transparentes e tal. Isso vira uma referência. Aí você leva toda essa pesquisa que estava sendo desenvolvida aqui para a gringa, para finalizar lá, dar o nome final dessa Duke University, entendeu? Então você tira a relevância da nossa ciência e a gente fica com... E acaba desaparelhando, né? Quando você tem um grande breakthrough científico aqui, isso gera mais pesquisa, gera mais financiamento, gera mais interesse no assunto, entendeu? As pessoas... Você pensa na ciência como... Tem que pensar como também a semente da ciência. Quando aqui um ouvinte novo do podcast escuta que tem um homem tetraplégico começando a andar com exoesqueleto, ele pode se inspirar de ser um cientista, entendeu? Você enfraquecer o seu campo científico interno do seu país é muito ruim, porque se um país não desenvolver a sua própria indústria, do que ele vai viver, entendeu? Ele vai ser sempre... depender da indústria dos outros ou depender da ciência dos outros, sabe? Se você não tem nenhum desenvolvimento interno. O que a gente mais tem aqui é capacidade, cara. A gente tem universidades públicas maravilhosas. Então, você tem mentes pensantes muito boas. A verdade é que se a gente não investe nas universidades, em ciência, tecnologia e educação, a gente não vai ser um exportador de tecnologia. Exatamente. A gente vai ser exportador de grão, de gado, de mão de obra, coisa que a gente continua sendo há décadas, entendeu? Exatamente. A Índia saiu de uma posição de exportador de grãos também, de agricultura e apenas esse tipo de coisa, de serviço de exportação de commodity, né, para exportar serviço de tecnologia. Hoje em dia servidores ficam lá, hoje em dia o pessoal contrata os indianos para fazer suporte de TI para o mundo inteiro. Você tem uma série de indianos dando aulas em universidades britânicas e americanas, enfim, no campo da ciência e tecnologia. E isso não é, mas somente tem brasileiro, não, mas tô dizendo tem muito indiano em posições, sabe, de relevância, assim, no campo da tecnologia, que o Brasil não tem. A Índia hoje lança foguete, lança satélite, vai pra Lua. E essa notícia não só é ruim por causa disso, mas também porque tem um caráter de safadeza, né, cara? O cara quis levar o nome. O manifesto do Eu Apoio a Ciência Brasileira não acusa o Nicoleles com todas as letras.
Mas eles dão a entender que o cara também deu uma plagiada na pesquisa, entendeu? Porque, pelo que eles escreveram, o projeto original do sensor que capta ondas de infravermelho, que estava implantado no rato, o nome do professor é Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes. Quando ele apresentou os resultados preliminares do estudo dele, do experimento que ele estava fazendo, que depois foi até a defesa de trabalho dele, entendeu? Foi o tema central da tese de doutorado dele. Parece que o Nicoleles foi na reunião lá no instituto dele, entendeu? Sobre o programa das interfaces cérebro-máquina. Foi lá, ele ouviu a reunião, falou, nossa, beleza, bacana, mas em nenhum momento ele falou assim, nossa, isso é muito legal, eu quero levar isso pra frente, eu quero levar isso aqui pra outro lugar. Parece que Ou fazer uma parceria, né? Já que quer levar isso lá pra fora, de repente por questão de recurso mesmo, então faz uma parceria, traz a pesquisa. Parece que ele falou, valeu, bacana, entendeu? Dissolveu a equipe. E depois dissolveu a equipe depois de 2 anos, entendeu? Só teve 2 reuniões dessa equipe, depois ele dissolveu a equipe para depois aparecer com a galera da Duke, tendo feito um trabalho muito similar. Muito similar e mal acabado, né? Parece que ele foi apresentado de forma rápida, com uma demonstração também muito curta, não foi exatamente o que esperaram quando foi apresentado, ainda mais na Copa também. Aí a galera do manifesto pergunta, aqui vamos citar, se o trabalho, porque o Nicoleles, o trabalho já estava sendo feito na Duke University, entendeu? Eu só fui lá participar. E foi uma coincidência muito grande que os 2 trabalhos fossem parecidos. Aí eles comentam, se o trabalho já estava sendo feito na Duke University durante a apresentação da interface cérebro-máquina, por que manter o segredo durante a reunião? Quando o cara lá falou, porque você falou, porra, a Duke também tá... Por que não falou? Porque a Duke também tá fazendo uma parada parecida, entendeu? E se, por outro lado, o trabalho ainda não havia sido iniciado, ou seja, você só estava rolando papo na Duke e você não sabia que era exatamente o mesmo trabalho, por que você, Michael Nicoleles, considerou a ideia interessante, mas não firmou a colaboração aqui com o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais? Então, ele joga no ar essa pergunta. Você sabia que existia e não falou nada? Não, e tem um problema também que é muito ruim, que é quando ele fez a apresentação, os trabalhos que ele começou a publicar, não tinha referência, não tinha menção à pesquisa da UFMG. Exatamente. E isso é uma coisa que não tem como dizer que ele não sabia, porque ele participou da equipe. Entendeu? Exatamente. Ele sabia da equipe. Se ele achava que eram 2 projetos diferentes que ele não colaborou, ele poderia pelo menos ter citado, né? Sabe, tem também um outro front que está sendo desenvolvido aqui pela Universidade de Minas Gerais. Então, no fim das contas, era pra ser uma notícia muito boa. Era pra ser um herói brasileiro, né? Quando eu vi o negócio, essa cena da Copa, do rapaz com exoesqueleto chutando, eu não entendi muita coisa, porque literalmente acho que foram 3 segundos na TV. A FIFA deu 29 segundos pra eles fazerem um negócio que era dificílimo, que era levar o rapaz com exoesqueleto lá, o Juliano, na beira do campo pra poder chutar. Só deram 29 segundos pra eles fazerem, e no fim das contas, 29 segundos ainda foram cortados pra 3. Só o chutinho mesmo. Eu achei aquilo ali meio confuso, mas depois eu fui ler, porque foram lançados nos portais, entendeu? Que era de um cientista brasileiro e tal, e eu achei aquilo muito bacana. Eu falei, nossa, cara, o cara tá desenvolvendo isso é muito bacana, porque era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim era um negócio de filme, entendeu? Era um negócio de Iron Man. Cara fazer uma armadura... Controlado pela mente, né? Exatamente, controlado pela mente. Eu achei aquilo ali muito bacana. E depois, quando você falou pra mim, pô, mas você não viu que teve um caô? Eu falei, não acredito. Não, parece assim, ele num primeiro momento foi considerado, assim, foi super... Teve muito prestígio, mas depois a própria comunidade científica hoje vê ele com... maus olhos, assim, digamos. Com desconfiança, né? E a MIT também citou esse chute como um dos fracassos do ano. Você leu sobre isso? Você comentou, né? Porque eles comentaram que poderiam fazer uma representação mais relevante, como, por exemplo, fazer uma pessoa levantar de uma cadeira. Né? Porque o movimento do chute, na verdade, foi como se fosse um passo, né? Então é um movimento que eles considerariam muito simples pra dizer que é um feito de sucesso. E o MIT também, lá na lista dele dos fracassos tecnológicos, ele meio que jogou, assim, um shade, né? Jogou uma piadinha falando, tudo que a gente viu foi um homem em pé sendo apoiado por 2 outros homens num plano inclinado e uma bola rolando. Só eu achei meio vacilo. Alfinetado, né? Eu achei meio... Não, com certeza. Alfinetado de mau gosto. Mas é aquela coisa, a gente também, assim, mal ou bem, os caras são nossos concorrentes. A gente não pode esperar elogio, assim, sem... o Brasil fez uma coisa muito boa. A gente não vai esperar também que, sei lá,
que o Reino Unido vai bater palmas se for uma coisa que a gente tá na frente deles, ou alguma coisa que seja de interesse deles, assim. Óbvio que existem críticas relevantes, mas também existem críticas que é pra desmoralizar. Mas aí é o que a gente pensa, né, cara? Se a gente tá julgando o Nicoleles por ele querer ser o herói solitário e não participar da comunidade, por que os países também não querem ver o bem da ciência dos outros? Pô, deixa você desenvolver o protótipo, eu pego o trabalho... Interesse comercial, interesse político. Quem não quer levar essa propaganda no seu governo, né? Olha, nós fizemos isso. Nós fizemos os tetraplégicos andarem. Pô, imagina... O cara que for a pessoa que vai trazer essa solução, né? Imagina, quem é que vai curar o câncer? O cara que assinou ali, a pessoa que foi responsável pela cura da AIDS, entendeu? Quem é que vai levar o crédito? Vai ser a indústria farmacêutica? Vai ser um lugar? Conseguiu fazer isso, entendeu? Como é que vai ser? Eu acho que isso é caidaço. Você que é cientista e tá descobrindo um negócio... Não, mas vai tem lá, que publicar. É por isso que o pessoal faz publicação. Publicação é público. Tem que compartilhar. Compartilha. Mas vai lá, assim, leva o seu nome, até coloca patente, mas o negócio não fica protegendo o negócio. Tipo, não fica gongando. Você protege a sua criação, mas não gonga dos outros. Isso é feio. Mas teve há pouco tempo, né, uma matéria que foi até relevante, porque uma indústria que tinha, por acaso, descoberto não a cura do Alzheimer, mas assim, algo muito próximo da cura. Então, basicamente, assim, pessoas que estão começando a desenvolver o Alzheimer, começarem a tomar aquele medicamento, aquilo aí basicamente dá uma estabilizada, estacionada e mata ali o problema, e pessoas que já têm Alzheimer tomarem aquilo ali dá uma boa melhorada, digamos assim. E esse medicamento foi mantido em segredo. Na verdade, assim, essa pesquisa foi mantida em segredo por esse laboratório. E por quê? Porque a patente do medicamento iria vencer. Então, se eles publicassem que aquele medicamento que eles têm, que ia vencer, então ele poderia se tornar genérico, também praticamente curava o Alzheimer, a cura do Alzheimer estaria disponível em muito pouco tempo, muito barato, muito rápido, qualquer empresa faria. Então, eles iam deixar a patente vencer para aquele remédio específico, sei lá, um remédio de dor de cabeça, por exemplo, né, que tem um efeito que também cura o Alzheimer se você na concentração tal e tal e tal, por exemplo. Então, eles iam deixar esse remédio vencer para se tornar popular, e depois iam lançar outro com fórmula parecida, com um novo nome, não sei o que era a cura da Alzheimer. Quer dizer, não é a cura da Alzheimer, mas assim, o remédio voltado para Alzheimer, para eles terem uma patente exclusiva. E isso demorar mais, sei lá, quantas décadas para vencer. Então era interesse econômico. Isso vocês podem googlar, gente. Não vou lembrar agora, porque isso já faz aqui 2 meses. Mas é essa notícia, e quem descobriu isso foi a própria investigação interna, como se fosse um setor de corregedoria da própria empresa. E aí tem gente sendo agora julgada por conta disso, né? Porque milhões foram investidos nas pesquisas, foi constatado isso, e aí decidiu-se politicamente, ou seja, politicamente dentro da empresa, esperar divulgar dados de uma cura relevante para milhões de pessoas por conta de lucro. Ou seja, isso aí tá nessa parte mesmo do revés, né? O revés do mundo. Coisas que vão ajudar a desgraçar a sua cabeça e perder a esperança. Terrível. Depois dessa eu quero até terminar esse podcast. Não, mas agora o nosso arquivo, ainda temos aqui o arquivo, onde a gente fala... Não quero mais falar, cara. Perder a esperança. A gente comentou aqui, Nostradamus falou sobre a reunificação da Alemanha. Por coincidência, a gente separou aqui, né, que na data... De hoje, dia 3 de outubro? De hoje. Hoje é comemorado o Dia da Unidade Alemã. Para comemorar o dia que marca a reunificação oficial das antigas Alemanhas Oriental e Ocidental, dia 3 de outubro de 1990, tem sido desde então um feriado nacional alemão, o Dia da Unidade Alemã. Aí tem aqui em alemão, você quer tentar falar? Tag der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen? Não sei. Ele substituiu o antigo feriado nacional realizado na Alemanha Ocidental em 17 de junho, que comemorava a revolta de 1953 na Alemanha Oriental, e o feriado nacional do dia 7 de outubro na RDA, que comemorava a fundação do Estado da Alemanha Oriental. Ou seja, né, tiraram a comemoração individual de cada um e fizeram a unificação em 1990, 3 de outubro. Então fica um abraço aí para vocês alemães que estão ouvindo esse programa. Você consegue, sabe, falar alguma coisa? Um abraço? Guten Tag. É boa. Gute Nacht. Bom dia, boa noite. Eu sei que... Eu te amo. Bitten é cerveja. Então tá bom. Wasser é água. Água. Isso aí, laranja. Ó, vamos lá.
Strudel. Falafel. Falafel árabe, cara. Bom, então vamos agora para o saque, serviço de atendimento ao cliente. Ainda não temos nenhum cliente. É verdade, mas você, nosso ouvinte, então saiba que você pode comentar nas redes sociais. A gente vai postar esse episódio aqui por blocos no YouTube, então você pode deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos. A gente também vai estar presente, estaremos presentes no Spotify. Seu agregador de podcast favorito também vai estar lá. Exatamente, se você prefere ouvir no seu agregador, eu particularmente gosto, porque eu acho que tem um gerenciamento melhor para quem escuta vários podcasts. Você procura o nosso Notícias do Fim do Mundo, nosso novo podcast. Bom, então vamos aqui também falar das nossas recomendações culturais, Flávia. Nossas recomendações culturais, você recomendou tudo no começo. É verdade, então vou só agora falar o autor aqui, explicar um pouquinho por que eu recebi esse livro, porque eu já contei o que ele é. Esse livro aqui, Um Olhar para o Universo, Somos Nada no Cosmo, é uma reflexão que eu acho bacana, contemporânea, né, que quem me deu esse livro foi a pessoa que fez uma entrevista de trabalho, quando eu estava trabalhando há pouco tempo no Zoológico do Rio de Janeiro, num projeto, e esse livro é do pai dele, que é astrônomo, e ele fez um livro, do Cléo Faz o Showa, sobre astronomia de uma forma bem acessível. Legal. Então, se você é curioso, quer saber sobre o universo, quer saber também sobre mitologias, sobre, por exemplo, o que a gente entendia antigamente sobre Stonehenge, o que a gente sabe hoje em dia, sabe? Esses mistérios, você pode pegar esse livro. É um livro não é muito grande, é um livro bastante rico em informações científicas e astronômicas. Isso é de fácil acesso, é sempre melhor. Eu gosto muito de coisas sobre cosmos, eu acho muito impressionante essa sensação de ser infinito, de ter milhões de coisas não descobertas, talvez de vida extraterrestre, alienígenas. E é sempre melhor quando tá bem explicadinho, bem fácil de entender, né? Não, e hoje em dia a gente tem cada vez mais notícias, sobre, por exemplo, agora toda semana a gente tem notícia muito importante. Por quê? Porque agora, nessa década, a gente está conseguindo lançar uma quantidade muito grande de satélites e de sondas, e começando Antes a gente conseguia captar esses dados, agora a gente já consegue ler esses dados, processar esses dados. Então, por exemplo, a foto do buraco negro foi tirada a foto do buraco negro é muito 4 bacana. anos atrás, um negócio desse, não sei. E ela ficou anos processando, e até a gente também, por exemplo, quando uma sonda passa por um planeta, ela registra milhares de fotos em diversos espectros de luz, em raios e tal, e você fica assim, se você quiser ir lá nesse banco de imagens, catar uma fatia daquele planeta e ficar analisando, que nem a gente faz aqui com o Google Earth, por exemplo, você pode. E aí você pode fazer uma descoberta que ninguém fez ainda, porque existem milhares de fotos de milhões de metros quadrados de planetas que não tem gente para ver. Então, assim, conforme as pessoas vão pegando e avaliando fotos que foram tiradas às vezes há 5, 3, 10 anos atrás, a gente vai descobrindo coisa. E hoje a gente tem tecnologia, satélite e tal. Então agora descobriram no exoplaneta que ele tem água, né? Ele tem na atmosfera dele tem uma porcentagem maior de água que tem na nossa. Então isso faz talvez ele tenha oceanos, talvez chova. E a gente descobriu também agora numa lua de Saturno moléculas orgânicas. A gente já tinha encontrado moléculas orgânicas, se não me engano é Encélado, congeladas, mas assim, essas não são moléculas orgânicas, são assim, moléculas vivas, são moléculas que quando se agrupam elas podem formar um organismo. E agora não, agora se encontrou em rios, ou seja, ele está em meio aquoso, em água líquida. Isso faz com que possa haver um meio mais fácil de haver esse mix, que foi responsável pela vida. Então, assim, não significa que tem um cachorro espacial, mas significa que talvez exista um micróbio, uma bactéria, entendeu? Micro-organismo. E que talvez seja uma outra terra daqui a 500 quadrilhões de anos. Então, assim, acho que a gente em breve vai confirmar assim, de fato existe vida, mas a vida que vai existir nunca vai ser o que a gente acha. Um bichinho, uma árvore, não. Vai ser uma coisa que a gente só vê no microscópio. Então é isso. Tem alguma indicação? A minha indicação é isso. Vai lá no site da NASA, ver as fotos e descobrir alguma coisa. Então busque conhecimento. Busque conhecimento. ET Bilu. Busque conhecimento.